bom dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso, sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão, um abraço no seu coração e nesse dia, nesse local maravilhoso, eu gostaria de pedir para vocês se permitirem nesse momento, dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu vou fazer para você. E nesse dia de hoje, maravilhoso, tá um pouco frio já, né? Logo mais não vou conseguir mais fazer vídeos com camiseta, né? Vai ter que ser de blusa, entendeu? Mas faz parte da vida, né? Os tempos vão mudando, vai vindo o inverno, o próxima estação agora já é o inverno e vai ser muito frio, graças ao Todo-Poderoso, sempre. Então, o que eu gostaria de falar com vocês hoje? Hoje, neste momento, eu gostaria de conversar com vocês sobre a seguinte situação. O conhecimento, o entendimento, né? Como você querer aceitar, o conhecimento, o entendimento antecipa o perdão, ou seja, quem já entendeu tudo não precisa perdoar. Muitas pessoas perguntam como perdoar, como faz para perdoar. E eu vou fazer este vídeo, vou fazer um outro mais profundamente nessa parte também do perdão. Talvez saia antes desse, talvez saia depois, mas é bom sempre estar tocando nesse assunto, porque o perdão é uma coisa que força muito para nós não entrarmos em prosperidade. Quando eu falo em prosperidade, eu toco sempre em prosperidade plena. Prosperidade plena, entendeu? É você estar bem com você mesmo todos os dias da sua vida. É você estar bem com o seu financeiro, é estar bem mesmo que você não tenha o financeiro, mas é você estar estabilizado mentalmente nesse mundo terrestre. Eu sempre falo, uma pessoa pode viver lá no meio do mato, entendeu? Com uma varinha de pescar, um facão, coisas paupérrimas, mas ela está feliz porque ela está tranquila, ela mantém a família dela lá daquela forma, entendeu? E tá ótimo para ela. Ela não tem a tecnologia que nós temos, não tem celular, não tem câmera, não tem GoPro, não tem carro, não tem nada disso aí. Mas ela está feliz. Então essa felicidade é uma prosperidade plena, né? Ela está bem dessa forma, entendeu? E pode ter aquela pessoa que mora num grande prédio, tem helicóptero, tem tudo, e está nervoso, está sempre raivoso, está sempre com problemas, tomando remédio para depressão, para ansiedade, para tudo, está com várias coisas na cabeça. Essa pessoa não tem prosperidade plena. Então, antes de você pensar que a prosperidade é o bolso cheio de dinheiro, nem sempre. Tem pessoas que pagariam para não ter os problemas que ela tem, né? Eu já escutei pessoas de grandes posses falar isso para mim. Se eu fosse igual aquela pessoa, eu estava tranquilo. Falei, ela não tem nada, você tem tudo. Eu não entendia nada da vida ainda naquela época, né? E hoje ainda estou aprendendo, graças ao Todo-Poderoso. E aí eu observei aquela pessoa, o que ela estava falando. Hoje eu entendo o que ela fala. Hoje eu entendo o que ela falava na época. Eu não entendia, eu falava, pô, tem dinheiro, tem tudo e tá aí querendo ter a vida do outro que não tem nada, porque ele falava que aquela pessoa não tem problemas que eu tenho, né? Então essa é uma grande realidade, né? Essa é uma grande realidade que a pessoa vivia naquela época. Então, o que eu vou falar? Quando você já entendeu, não tem como perdoar, não precisa perdoar, porque você já entendeu tudo. Então eu quero falar dessa parte do entendimento. O entendimento é você entender que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? As coisas acontecem porque tem que acontecer. Não é do jeito que você pensa. Não é no vitimismo. Coitado de mim, o que aconteceu comigo? O que está acontecendo? Não. Simplesmente as coisas acontecem como tem que acontecer. Então eu falo para vocês, quando você já entendeu tudo, o perdão não é necessário perdoar. Não é necessário. Eu vou perdoar para quê? Eu já entendi. Eu já entendi para que eu vou perdoar uma coisa que eu nem preciso condenar a pessoa. Então, quando nós temos o entendimento da vida, como ela se procede, como as coisas funcionam, nós não temos que sair perdoando, porque nós nem condenamos a pessoa, né? Nós nem temos raiva da pessoa, nem nada. E o perdão normalmente é para coisas, não é para a empresa. Ah, eu não perdoo a minha empresa. Não, você não perdoa o dono daquela empresa, o gerente daquela empresa, que te mandou embora. Você não perdoa o chefe da sua seção, que brigou com você e fez você sair da empresa. Então, o perdão não é para uma empresa. Uma empresa não toca sozinha. O perdão é sempre para pessoas, né? Entendeu? Você é sempre para pessoas, né? Então, você é pessoas. Você trabalha sempre com pessoas. Então, quando você já entendeu, e como que você vai entender? Logicamente, sempre eu toco nossa situação, é você entender, você buscando conhecimento. Buscando conhecimento, talvez na sua religiosidade, talvez você seja uma pessoa religiosa e vá buscar conhecimento na sua religião, mas vá mesmo de cabeça, entra dentro lá da Bíblia, entra dentro do conhecimento, entra dentro da informação, de quem está te passando a informação, pergunta mais, para você entender, porque muitas vezes eu escuto as pessoas falar, quem perdoa é Deus, eu não perdoo ninguém, quer dizer que você não perdoa porque você não quer perdoar, mas não é que o seu perdão tem poder para com a pessoa, tem poder para fazer mal a ela.
Lógico que é uma energia inútil sempre reverbera sobre as pessoas. Mas não quer dizer que você tem esse poder, mas o maior poder você tem contra você mesmo. É o seu coração que fica pesado, fica escurecido, fica todo fechado, bloqueado, né? E quando a gente fala escurecido, gente, a escuridão você não vê nada. Se você não vê nada, não é legal, né? Infelizmente, algum problema aconteceu, ambulância, entendeu? Esse é o palco natural, né? Entendeu? Então é o entendimento, né? Pra que eu vou ficar com raiva da ambulância? Pra que eu vou ter raiva? Ah, tocou, pra que isso? Não precisava. Entendeu? É um entendimento, a gente entender. A mesma coisa da ambulância que passou, eu não estava esperando, por isso aí já jogo como exemplo também. Às vezes você fica com raiva, porque fez o barulho. Fez porque tem que fazer, faz parte. Né? Eu já entendi que ela tem que fazer esse barulho para chegar nas esquinas, para passar, para as pessoas saírem da frente. Então é natural esse processo. É natural esse processo. Então quem já entendeu, você não tem que perdoar. Ah, eu não perdoo. Vocês, sabe quando você entrar na mente da pessoa e você vê que a pessoa não sabe nem o que está fazendo, né? Eu sempre toco e vou tocar muitas vezes no exemplo que eu tive na minha própria família. O meu pai, quando pegava a gente para bater, não era assim desesperado, mas se ele pegasse era melhor não pegar, né? Entendeu? Por quê? E ele achava que aquilo não era nada, porque ele disse que o pai dele batia de chicote de cavalo neles, e eles tinham que ficar parados. Se ele tivesse 14, 15, 16 anos e ele achasse que tinha que apanhar, tinha que ficar lá igual um escravo de antigamente, e ele dá tanta chicotada que ele quisesse dar. E aquilo machucava mesmo, era chicote de cavalo, né? Chicote de cavalo. Então ele falava assim, vocês não apanharam nada, ele falava para mim e para minha irmã. Ele falava assim, vocês não apanharam nada, eu nem relo a mão em vocês, porque meu pai batia na gente assim. Então quer dizer, se eu entender na visão dele, se eu entrar na visão dele, entendeu? Nunca me bateu, entendeu? Você entendeu? A visão dele era essa, porque ele fala, se eu apanhei tanto, eu não vou bater nos meus filhos igual, vou bater menos, só que o menos dele para nós era muito, né? Então, mas na visão dele, então eu tenho que entender. Quando eu entendi, a partir do momento que eu entendi, para que eu vou perdoar, né? Para que eu tenho que perdoar ele? Não tem que perdoar, porque simplesmente se eu já entendi, não tem nada para perdoar. Então, quando a gente entende a situação, não tem que perdoar. Então, o entendimento antecipa o perdão. Então, entre mais de cabeça na sua religiosidade, entre mais em cima das coisas. Você tem que ver que o ser humano é muito frágil. Você vê situações, por exemplo, irmãos que o pai morre e fica aquele desespero, eu quero isso, eu quero aquilo, aquele desespero, eu quero aquilo lá, sabe? E às vezes é banal. Às vezes ficam 3, 4 filhos brigando por causa de uma casa e tem um dos 4, entendeu? Imagina um exemplo, metaforicamente, mas eu já vi passar na real, né? 4 filhos brigando por causa de uma casa, né? Não era uma casa que vocês estão pensando de 5 milhões de reais, uma casa aí de 300 mil reais, vamos falar assim, era mais ou menos o que valia mesmo na real. E era 4 filhos brigando, só que um morava no fundo da casa. Por quê? Porque esse era o mais paupérrimo mesmo, trabalhador, né? Era um trabalhador, ganhava salariado e ganhava para sustentar a família. Os outros três eram, graças ao Todo-Poderoso, mais financeiramente abonados, entendeu? Mas eles não precisavam daquilo, eles já tinham casas 3 vezes melhor que aquela, mas estavam naquela guerra que queriam tirar logo o irmão de lá, que ele tinha que arrumar um lugar para ficar, porque eles tinham que vender a casa e repartir por 4 pessoas. Gente, olha o grande egoísmo, né? O egoísmo da pessoa só para ela. Não podia falar assim, olha irmão, vamos fazer o seguinte, fica com a metade disso e nós vendemos, dá para você comprar uma casa em outro lugar mais longe, porque é normal você ter uma casa aqui, é mais caro, mais para baixo da cidade é mais barato, então vamos deixar metade para ele, com metade ele compra uma casa para ele, né? Não, vamos arrancar daí rápido, que repartir por 4 pessoas e acabou, né? Ou melhor, deixava para ele. Se eu estou no lugar daqueles irmãos, da minha parte, eu deixava para ele. Eu, na condição que ele estava, eu falava, não, fica para você, entendeu? Fica para você a casa. Os 3 cediam e deixavam para ele, porque não ia fazer falta para eles. Mas não, era um egoísmo, um ego, aquela ganância de pegar aquela herança, entendeu? Uma casinha, 300 mil reais. Não tô sendo snob, dizer que não é nada. Eu estou dizendo que para eles, para os outros 3, não ia fazer diferença. Então, gente, é entender, você tem que entender a visão, você tem que entender o que está acontecendo. Eles não entenderam que aquela pessoa não podia, né? Então o que eu falo para vocês, quando você já entendeu, não necessita perdoar, tá bem? Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão, um abraço no seu coração e fiquem com Deus.